Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da mente, como funciona a mente humana, tá? A nossa mente, ela não sabe diferenciar o real do que é fantasia, tá? Então, como assim, né? Isso pode pegar muita gente aí de surpresa, tá? Duas coisas na vida diferenciam, né, o ser humano das demais espécies, tá? Nós, seres humanos, somos diferentes porque somos racionais, sim. Mas outra coisa que diferencia nós dos outros animais é essa capacidade que nós temos aqui, ó, de fazer essa pinça com a mão, tá vendo? Nós temos a mão aqui, né, os 5 dedos, mas muitos animais também têm, né, as mãos. Só que essa capacidade, que é o polegar aqui, mais um indicador de fazer a pinça, somente nós e os macacos, né, que tem essa capacidade aqui. E a segunda que nos difere dos demais seres é o aspecto racional de pensar. Você vai falar assim, um macaco, um orangotango, ele tem a capacidade de fazer a pinça. Por isso, ele consegue fazer trabalhos manuais muito melhor do que outros seres, outros animais. Mas o que nos torna seres mais evoluídos, vamos dizer assim, é que nós temos a parte racional do nosso cérebro. E é sobre isso que eu vou falar um pouco agora, tá? Para vocês entenderem como que isso funciona. A nossa mente, ela é dividida aí, como vocês estão vendo nessa figura aí, né, em 3 partes, tá? Os especialistas da neurociência dividem o nosso cérebro em 3 partes. A primeira parte que vocês estão vendo aí, a parte mais embaixo aí, é a parte reptiliana. Ela até parece ali um réptilzinho, tá vendo lá, uma lagartixazinha encolhida lá, parecendo ali que ela está em cima de um galho de uma árvore, né? Essa é a parte reptiliana, tá? Ela é responsável pelos nossos instintos, tudo aquilo que é feito para nos proteger. A segunda parte, que é essa parte mais colorida, mais forte, que envolve a parte reptiliana, é o sistema límbico, que lida com as nossas emoções, conhecido também como a parte mamífera, tá? É o cérebro, a parte mamífera do nosso cérebro. Tudo que são emoções são comandadas por essa parte aí. E a terceira e maior parte do cérebro, que ela está representada aí por essas cores aí, parecendo as cores do arco-íris, né? Laranja, amarelo, verde, azul, enfim, e rosa. Essa parte que envolve todo o cérebro aí, ela, a maior parte, é o chamado de neocórtex, ou a parte da razão, o racional. É essa parte que nos diferencia dos demais seres que eu estou falando. E o que isso tem a ver, gente, com criar relacionamento de confiança com o idoso? O que isso tem a ver? Primeiro nós vamos passar a entender aqui como que funciona o nosso cérebro, essa máquina poderosa que nós temos aqui, tá? Ela comanda tudo que nós temos, tá? E quando nós passarmos a entender nas próximas aulas, né, nas próximas lives, eu vou falar muito sobre isso, tá? Nós entendemos um pouco as nossas emoções, porque dali é gerado todas as nossas percepções de vida, as nossas doenças e até mesmo a cura, tá bom? Como eu falei, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que é fantasia. E eu vou dar um exemplo clássico agora para vocês, tá bom? Vamos aí, cada um de vocês, vamos fazer uma pequena, um pequeno testezinho aqui, né? Uma dinâmica, vamos falar assim. Feche os olhos aí e pense agora no que você está neste momento, descalço, somente de blusa bem leve e de bermuda bem tranquila, andando numa praia. Por volta de 10 horas da manhã, você começa a caminhar naquela praia, sentindo nos seus dedos ali a areia, né? Ainda bem fininha nos seus pés, e ao caminhar você está ouvindo apenas o batido das ondas do mar, ali nas pedras, né? As ondas chegando até a areia, e você consegue sentir essa água tocando nos seus pés, e você sente a brisa tocando no seu rosto, nos seus cabelos. Neste momento, se você fechou os seus olhos e fez essa dinâmica, você pode até sentir o cheiro dessa brisa, sentir a leveza da brisa tocando no seu rosto, porque o cérebro ele não sabe diferenciar do que é real do que é abstrato. O que eu quero dizer com isso? Nossos problemas, as nossas dores, elas são muito mais criadas pelo nosso imaginário
porque realmente elas estão acontecendo, tá? Eu sempre gosto de citar esse exemplo, e cito o exemplo de um teste que foi feito numa universidade lá dos Estados Unidos, que tinha um homem que estava condenado à morte, né? E eles fizeram com ele, colocaram ele numa maca, e uma experiência que a justiça autorizou, onde eles colocaram um soro nele e amarraram ele lá e disseram que ele ia morrer, não ia ser de cadeira elétrica e nem de injeção letal, que eles iriam cortar o pulso dele e deixar o sangue dele pingando numa bacia até que ele perdesse todo o sangue do corpo para ele morrer. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, inscrever no nosso canal. E é incrível que eles fizeram aquele corte e colocaram ali um soro, sem ele perceber, pingando na bacia, e não pingava nenhuma gota de sangue dele naquela bacia. Mas ele não visualizava aquilo, eles tamparam os olhos dele. E aquele homem foi, ao longo das horas e dos dias, perdendo a sua cor, perdendo a sua vitalidade, até que ele chegou a um estado de ter que ir para a UTI, mesmo sem perder nenhuma gota de sangue, porque o cérebro dele estava achando que ele realmente estava perdendo sangue. A nossa mente, ela cria fantasias, ela cria obstáculos, dificuldades para todos nós. Assim como se você for pensar neste momento, num prato que você mais gosta, se você fechar os olhos e usar aquela mesma dinâmica de sentir o cheiro, o sabor, a textura, nesse momento eu tenho certeza que a sua boca vai salivar. O que eu quero dizer com isso? Que, ao entender o funcionamento do nosso cérebro, nós vamos poder utilizar aquelas estratégias e frases que eu falei de acalmar os medos, de incentivar os sonhos, de justificar as falhas e principalmente de ganhar a confiança daquela pessoa que nós estamos cuidando, tá? Não vou falar muito e aprofundar nesse tema hoje, mas prometo que numa das próximas lives eu volto a tocar nesse assunto da questão da mente, como funciona o nosso cérebro. Mas dentro da nossa mente, né, eu falei ali que existe a parte reptiliana e existe a parte mamífera e a parte racional. O que define as nossas escolhas, né? São as nossas emoções, tá? Tudo que nós escolhemos, seja o que comer, onde dormir, a casa que a gente vai comprar, a pessoa com quem a gente vai namorar, com quem a gente vai se casar, o emprego que nós vamos trabalhar, tudo que nós fazemos na nossa vida é definido pelas nossas emoções, tá? Os especialistas dizem que 80% das nossas decisões são tomadas baseadas na emoção, apenas 20% na razão. E muitas das vezes é através da emoção que a gente se convence e depois utiliza a parte racional para justificar as nossas escolhas. Vou dar um exemplo muito claro para você que está aí, que é mulher, e entender como que isso funciona. Por exemplo, quantos pares de sapato você tem? Eu vou chutar aqui que nenhuma das mulheres que estão assistindo esse vídeo, seja na live aqui ou depois, tem menos de 10 pares de sapato. Mas como assim? Se você só tem 2 pés, só um par, você só precisa de um par de sapato. Ah não, mas eu gosto de usar sempre coisa nova. Por quê? Porque a nossa mente se apaixona pelo novo. Principalmente no caso da mulher, há uma relação indescritível, e os neurocientistas sabem disso, da relação que a mulher tem com o sapato. O sapato representa muito para uma mulher, não apenas um vestimento. Representa empoderamento, representa a autoestima, representa a realização, altera o humor dela. Então, quando ela está de salto alto, salto baixo, ou enfim, que seja qual for, um sapato fechado ou aberto, aquilo demonstra como está o estado anímico e espiritual naquele dia, o humor dela, né? Então, eu tenho certeza que você que é mulher tem vários pares de sapato, e alguns você logo se enjoa e quer comprar e se apaixona por um novo a cada dia. Quando você está passando em frente àquela lojinha lá, você vê uma rasteirinha ou um sapatinho novo que você gosta, você mesmo não podendo gastar, você por impulso vai lá, experimenta e compra. Mais um que vai para o fundo do armário depois. Por quê? Porque a sua emoção, sua paixão de estar buscando uma nova sensação faz com que você compre. E depois você se justifica, ah não, vou parcelar no cartão, vou dividir, enfim, eu mereço. Existem várias coisas que você vai racionalizar para justificar aquela compra, não é verdade? E é por isso que quem trabalha com a neurociência e também o neuromarketing estuda todos esses comportamentos humanos para poder influenciar o seu poder de compra, a sua decisão de compra. E no caso, o que isso tem a ver com o idoso? Quando a gente começa a entender quais são as dores dele, quais são a forma dele pensar, a
a gente vai ganhar a confiança e poder ajudá-lo a tomar decisões melhores, mudando aquelas crenças antigas que estavam limitando ele, principalmente na questão da saúde e da qualidade de vida, né? Isso é muito importante, tá? Porque quando eu mostrei ali para vocês na imagem anterior sobre o neocórtex, né? E a parte do consciente e o inconsciente, o nosso inconsciente é a parte do nosso instinto, tá? Ele processa 10.000 vezes mais rápido do que o nosso consciente. E é ali que estão as nossas emoções, tá? Ele utiliza, quando você pensa quando você é estimulado a uma questão emocional, o seu cérebro produz muito rápido. Como isso? Como que isso acontece? Por exemplo, se você está tranquilo nesse momento, mas passa por um susto, o seu batimento cardíaco acelera. Há toda uma transformação no seu corpo para te proteger em um estado de alerta. Isso, obviamente, quando você é colocado em risco, né? Mas as emoções, elas determinam as nossas reações. Como eu falei, nas questões emocionais, elas lidam diretamente no processo do nosso inconsciente, tá? Que processa que ele é 10.000 vezes mais rápido do que a nossa questão lógica, tá bom? Quando nós somos tomados pela nossa emoção, existe um órgão do nosso cérebro chamado de amígdala. Não é essa da garganta, não. Ela até parece com a amígdala da garganta. Ela é como uma campainha, tá? Ela é como um interruptor de uma tomada. Quando a emoção mostra que você está em risco, ela é chamado sequestro da amígdala. Esse sequestro da amígdala é despejado no seu organismo uma porção grande de adrenalina, né? Por isso que ocorre o frio na barriga, o arrepiar, né, dos pelos, e naquele momento todo o nosso sangue e energia vai para nossas pernas. Por que vai para as pernas? Porque ali ativa a nossa capacidade de instinto primitivo de fugir ou lutar. Então vamos supor, nesse momento, se aparece um cão bravo na sua frente ou um leão, vai acontecer isso, você vai se arrepiar, vai ter essa descarga emocional de adrenalina e o frio na barriga, tá? Por que isso tem a ver? Tem a ver como que funciona o nosso cérebro. Então, quando você está muito envolvido emocionalmente com a situação, com o idoso, por isso que a gente fala que a cuidadora, ela tem que manter a questão da emocional dela equilibrado, né? Do profissionalismo e da ética, de não se envolver. Quando o idoso estiver nervoso, seja ele, seja a família dele, ou alguém que esteja tentando te ofender, te agredir, não leve aquilo para o lado pessoal. Esteja um pouco blindada essa questão emocional. Se você sentir que está sendo incomodada ou de alguma forma agredida ou colocada em risco alguma coisa, pare, não entre numa discussão. Não leve à frente aquele debate. O que você vai fazer? Não, tudo bem, em outro momento a gente conversa sobre isso. Não entre em confronto. Nós falamos muito sobre isso, como lidar com idosos teimosos, ranzinzas, né? E pessoas manipuladoras. Quando você percebe que está desconfortável para você a situação, ou aquela conversa, aquele debate, faça que nem o leão da montanha daquele desenho. Saída estratégica pela direita, volte a conversar nisso em um outro momento, tá? Quando os ânimos estão exaltados. E como é que eu vou perceber que os ânimos estão exaltados? A pupila da pessoa começa a se dilatar, a veia do pescoço começa a engrossar, o tom de voz começa a aumentar. Eu sempre gosto de dizer que quando a pessoa começa a aumentar o tom da voz, é porque está acabando os argumentos racionais e a amígdala dele está sendo sequestrada. Não tente convencer uma pessoa de que ela está errada quando ela estiver nervosa. Bobagem. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Ok? Então, lembrando que o nosso cérebro, a parte do inconsciente, ele vai sequestrar e meio que desligar a chavinha lá do nosso capacidade racional, tá bom? Nós somos tomados pela emoção naquele momento, tá bom?